Com os vídeos que eu estou fazendo aí com o tema de tecnologia e o pessoal está comentando e está gostando desses vídeos, eu resolvi fazer mais uma outra reflexão aqui legal. Eu tinha falado já, né, sobre aquela montanha de 24 metros que produzia gelo na antiguidade, já tinha falado sobre como que muitas vezes tecnologias são esquecidas com o passar do tempo. E aí tem um exemplo muito legal que eu estava pensando aqui, que não somente ele foi meio que esquecido com o passar do tempo, como ele causou muitos transtornos por conta disso. Ele já é totalmente antiquado para os dias de hoje, mas é uma história legal. Eu não sei se vocês já ouviram falar de uma grande quantidade de incêndios que destruíram cidades por completas. Isso aconteceu desde o fim da Idade Média para frente. A gente tem incêndio de Lisboa, incêndio de Londres, incêndio de várias grandes cidades europeias, grandes incêndios nos Estados Unidos, que causam aquela destruição. Inclusive, mesmo que um dia inventassem os materiais mais não inflamáveis possíveis, ainda assim, acho que o pessoal ia continuar mantendo o corpo de bombeiros por um bom tempo, só pelo trauma que as gerações carregam de incêndios que destruíram cidades inteiras. Com certeza, o corpo de bombeiro ajudou bastante na situação. Mas o fato é que os romanos, lá na antiguidade, tinham uma ideia muito interessante que ajudou muito a não ter um grande número de incêndios na cidade, especialmente depois que teve um grande incêndio que destruiu a cidade na época do imperador Nero, e que, ao que tudo indica, foi causado por ele próprio. Mas não vem ao caso essa parte da história agora aqui. Que sistema é esse? Uma das partes do sistema, ele é mais complexo do que só isso, mas tem a ver com uma coisa que eles chamavam de via sacra, que era um caminho sagrado. Nossa, mas um caminho sagrado? O que isso tem a ver com incêndio? Acontece assim, Roma, ele tinha um sistema de avenidas principais, que seria essa via sacra, onde as vestais, ou seja, as sacerdotisas do templo, iam levando o fogo para as pessoas conforme estava chegando perto da hora da noite. E elas iam e acendiam postes nas esquinas dessa via sacra, iluminando toda essa região, para que quando a noite chegasse, Roma era uma cidade iluminada à noite. Só que a gente está falando de uma iluminação que era feita pelo fogo. E o objetivo principal, claro que a iluminação da cidade fazia parte da história, mas o objetivo principal não era iluminar a cidade. Mas é que pessoas responsáveis pelas ruas locais, pelas subavenidas, elas iam lá, pegavam esse fogo e levavam até as esquinas das ruas mais locais. E por sua vez, a pessoa, ela chegava na sua casa e ela ia, ou alguém da própria casa ia lá, pegava o fogo e trazia esse fogo para dentro da sua casa. Todos os dias você tinha um serviço público de distribuição de fogo. Parece loucura isso, não parece? Mas, gente, isso era extremamente eficiente e necessário e fez um salto super evolutivo para o funcionamento de Roma como uma metrópole que, por sinal, chega a ter por volta de 3,5 milhões de habitantes, e nenhuma outra cidade de toda a região da Europa tinha essa população nesse momento, nessa época aí. Por quê? Que tipo de evolução é essa? Se as pessoas, na época lá da pré-história, tiveram que aprender a fazer fogo, lá por volta do ano 0, ano 100 depois de Cristo, a grande maior parte das pessoas não sabia mais fazer fogo. Saber fazer fogo era uma coisa específica, de algumas pessoas específicas, muitas vezes ligadas, por exemplo, a um sacerdote que tinha a ver com manter aquela chama sagrada. A gente tem isso até na própria Bíblia falando sobre certas chamas que tinham que ser mantidas no templo para garantir ali a presença de Deus, como símbolo da presença de Deus. Então, assim, o cuidar desse fogo, o saber fazer fogo caso ele apagasse, era coisa para poucos, era um trabalho muito especializado. Isso quer dizer que se as pessoas em casa querem ter certeza que elas não vão perder a capacidade de ter o fogo, e não existe um serviço público, o que elas têm que fazer? Manter esse fogo aceso o tempo todo. E nada mais arriscado do que você ter fogo aceso o tempo todo dentro da sua casa. Especialmente não supervisionados, todo mundo saiu, ou, por exemplo, você foi dormir. Então, o que você fazia? Se você sabe que no dia seguinte você vai ter fogo entregue na porta da sua casa, você só vai precisar ir lá pegar no local próximo, você apaga o fogo. E aí, no dia seguinte, você vai lá e pega o fogo de novo.
Nossa, mas e se acaba o fogo? Se apagou sem querer antes da hora que você foi dormir? E de repente você quer usar ele para acender o forno e fazer um pãozinho noturno lá. Sabe o que você faz? Você vai para casa do seu vizinho, bate na porta e fala: oi, por favor, você pode me dar o fogo? E aí ele te dá o fogo e você vai lá e acende o seu forno. Por isso que até hoje a gente tem muitos locais, como aqui no Brasil, uma piada que é: nossa, fez uma visita tão rápida, veio o quê? Só buscar fogo? Por quê? Porque era comum isso acontecer. Apagar o fogo, você tem que pegar o fogo na casa do vizinho. E era uma visitinha rápida, que era só para pegar fogo, não era para nada mais. E as pessoas iam, de fato, pegar fogo na casa do vizinho. E com isso, com essa coisa tão simples, tem outras. Havia inspetores que tomavam cuidado com isso, havia informação à população, tem todo um trabalho extra. Mas esse talvez tenha sido o mais fundamental de todos, e com isso Roma conseguiu, de certa forma, meio que evitar outros grandes incêndios destruidores. Só que como isso era ligado a uma ideia religiosa, eram as sacerdotisas que levavam o fogo, o que acontece? Época da força da Igreja Católica, não podemos ter esse serviço, né? Afinal, isso seria tipo culto ao fogo, culto a Hélios, culto a Apolo e assim por diante. Então, isso foi meio que abandonado. E aí as cidades que não recriaram esse sistema público de distribuição de fogo acabaram, às vezes, pagando feio com grandes incêndios. É isso, gente. História é sempre muita curiosidade. O canal aqui vai estar sempre com esse tipo de coisa. Não esquece aí de curtir, de compartilhar, de comentar, dar sua sugestão aí de vídeos que você quer também. E é isso. Espero que você goste dos próximos. Estou tentando postar aqui sempre, todo dia.